Olá, tudo bem com você? É um prazer me dirigir até você, até Solar, para trazer mais uma palavra. Eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria de trazer uma palavra para o seu coração. Hoje o título da minha mensagem é As Sandálias da Humildade. Quando se fala em humildade, logo vem à nossa lembrança as sandálias, como sucedâneo de sua simbologia. José Chadin, filósofo brasileiro, diz que quando ele pensa em sandálias, ele se lembra dos hebreus da antiguidade, de Abraão, de Moisés, dos soldados romanos, de Jesus de Nazaré e de Francisco de Assis. Esse filósofo que é cristão, ele diz que a função das sandálias é calçar os homens, ajudando-os a caminhar e peregrinar sem ferir os pés. Mas se por um lado elas conferem àquele que as usa certo ar pomposo e dignidade, por outro lado elas também são símbolos de humildade, conclui esse filósofo formado pela PUC de São Paulo. Jesus se colocou como manso e humilde de coração, em quem se encontra descanso para a nossa alma, quando aquele se encontra com Ele, aquele que se encontra com Ele encontra descanso para a alma, conforme Ele prometeu em Mateus 11, 29. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Portanto, Cristo se mostrou como exemplo maior de mansidão e de humildade, e nos exortou a segui-lo, tomando o seu jugo e aprender com ele a sermos mansos e humildes. Para quem é professor ou professora, sabe que sem humildade é impossível exercer a pedagogia com eficácia. É que se exige a humildade tanto para os mestres quanto para os alunos. O professor Marcos Oliveira, em seu artigo Professor e a Importância da Humildade, no blog Metamorfose, diz que cobramos dos alunos, mas não queremos ser cobrados. Compreendemos, talvez mais do que qualquer um, o que Tomás de Aquino dizia: o primeiro passo para a sabedoria é a humildade. Nós sabemos que não sabemos tudo. Nós sabemos que existem pessoas que sabem o que nós não sabemos. Nós sabemos que não existe autodidatismo, que se sabemos é porque aprendemos com alguém. Mesmo assim, em vez da humildade típica dos sábios, preferimos a arrogância e a soberba dos tolos, diz esse professor. Nesse sentido, Cristo nos mostrou que para que o aprendizado de que falam os mestres escolares seja eficaz, ele diz que é condição sine qua non, é indispensável, é essencial, disse Jesus, a humildade para quem quer aprender. Mateus 18,4 ele diz: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Os apóstolos tentavam afastar as crianças de Jesus como se elas estivessem molestando ao Senhor, e ouviram dele essa advertência. E ele conclui em Mateus 19,14: deixai vir a mim os meninos ou as crianças, pois deles é o reino dos céus. Dessa forma, se tornar humilde como um menino é um enigma, uma parábola ensinada por Jesus. Na verdade, Jesus estava falando de gente grande, que deveria agir como um menino, que queria aprender, ou que queira aprender. Mateus 18,4 diz: portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, a humildade tratada por Jesus tem o significado de alguém que abre mão de seus conceitos para mudar a sua mente e aprender. Em Provérbios 11,2 o rei Salomão escreveu: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria.
versículo no qual Tomás de Aquino tomou para dizer que aquele que é sábio, aquele que quer ter humildade, ele tem sabedoria. Esse texto diz que se a sabedoria está com os humildes, a afronta está com os soberbos. Vou ler de novo. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, os humildes aprendem em silêncio, enquanto que os soberbos afrontam os mestres com suas mentes cauterizadas. Conforme Paulo escreveu a seu filho Timóteo, 1 Timóteo 4,2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então os soberbos enganam-se a si mesmos com suas mentiras, cauterizando as suas mentes, as suas consciências. Eles deixam de aprender por falta de humildade. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito, diz ainda Salomão em Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 6, ele diz: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então veja bem, os soberbos são resistidos por Deus, mas a graça que Deus quer dar, Ele não dá para os soberbos, para os pretensos sábios deste mundo, mas Ele dá graça aos humildes. Salomão continua em Provérbios suas lições sobre soberba e humildade. Em Provérbios 16, 18 ele diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, os soberbos terão ruína na sua vida, os soberbos cairão com a sua própria soberba, porque não se humilham diante de Deus e nem dos homens. Em Efésios 4:23, o apóstolo Paulo aconselha a todos os cristãos: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Muitos hoje estão indo para lugares negros, porque não renovam a sua mente, não querem aprender. E a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo tem uma vida nova. Aquele que tem Cristo nasceu de novo, e a sua mente tem que estar renovada. Então aquele que nasceu de novo precisa ter humildade para abrir a mente e coração para receber os ensinamentos da palavra. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, verso 5: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O filósofo da PUC ainda diz: humildade, pois, com os pés tão próximos à terra, lembra-nos que o pó levantado quando pisamos o chão não é muito diferente do pó que forma o nosso próprio corpo. Isso porque a maioria dos elementos que compõem a terra que pisamos compõe também o nosso corpo, a nossa formação. Então o pó batido das sandálias sujas se mistura com o nosso corpo, numa sintonia. Somos pó, e ao pó voltaremos um dia. Não é por menos que o Salmo 147 sentencia no versículo 6: o Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Os humildes serão elevados por Deus até os céus, mas os soberbos serão abatidos até o pó da terra, diz a palavra de Deus. Por isso que no canto Magnificat, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, cantou após receber a revelação do anjo Gabriel. Em Lucas 1,52 ela disse: depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Numa síntese do pensamento de seu tempo, de que o Messias viria de uma família poderosa. Na verdade, veio mesmo, Jesus veio de uma família poderosa.
a família do rei Davi, que no entanto estava humilhada na época do primeiro século, pois o rei edomita, descendente de Esaú, o rei Herodes, como representante do Império Romano, não dava a mínima para a linhagem do rei Davi, de quem descendiam José e Maria, trabalhadores que moravam nas choupanas da vila de Nazaré, localizada nas montanhas de Judá. Porém tinhas Maria e José, embora fossem pobres e humildes de coração, tinham sangue real em suas veias, eram humildes, no melhor termo da linguagem possível. Não é por menos que os 5 legados dos reis herodianos foram: 5 legados, a construção de templos humanos com a gigantesca reforma do templo de Jerusalém, que demorou 46 anos. Segundo legado dos reis herodianos, a morte de mães, irmãos e parentes, para negarem o acesso ao trono por meio da herança. Terceiro legado, a nomeação de sacerdotes ilegítimos, como Anás e Caifás, que não tinham a linhagem de Arão. Quarto legado dos reis herodianos, a morte das crianças em Belém no primeiro século, praticada por Herodes o Grande, o primeiro Herodes. E em quinto lugar, a morte de João Batista e a morte de Cristo no Calvário. Veja como a soberba e a arrogância permearam os reinados dos 6 reis Herodes. Veja quais são eles: Herodes o Grande, que ordenou a morte das crianças; Herodes Agripa I, que aparece no livro de Atos, e com quem faz um debate com o apóstolo Paulo; Herodes Agripa II; Herodes Antipas, sob o qual ele decapitou João Batista e sob o qual Jesus foi crucificado; Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Não é por menos que o número 6, porque são 6 reis Herodes, o número 6 seja o número mais abjeto da Bíblia, que o número 6 tem o significado de homem, e forma o número maldito 666, o número da besta. Essas 6 bestas submeteram a nação de Israel a verdadeiro terror, ódio e morte, por cerca de 43 anos de seus reinados. E os 3 últimos reis Herodes foram depostos por Roma e exilados do país. É incrível como se cumpre na vida dos reis Herodes a profecia de Maria, mãe de Jesus, numa espécie de vingança de Deus, quando ela diz: depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Sim, porque os reis herodianos pertencem ao passado, é história de terror e morte, e ninguém mais fala deles, enquanto que o humilde Jesus de Nazaré, filho de Maria, se transformou no Rei dos Reis em história de amor e de vida. Não encontramos o vocábulo humildade no Sermão da Montanha, mas encontramos o sinônimo, os mansos. Em Mateus 5,5, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos e humildes são da terra e herdam a terra. No entanto, Salomão coloca os mansos como sinônimo de humildade, ou seja, humildes. Provérbios 16:19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Então, manso e humilde são sinônimos. Embora todas as bem-aventuranças, todos aqueles personagens das bem-aventuranças, os humildes, os misericórdios, os que choram, são adjetivos que pertencem ao Filho de Deus, a Cristo como Senhor, como exemplo de nossas vidas. Então Jesus é o bem-aventurado de Mateus capítulo 5. Devemos então levar em conta que as sandálias carregam em si esta dupla simbologia,
como diz esse filósofo cristão, o de estarmos vestidos ao mesmo tempo em que se está despido em humildade, despido de si mesmo, despido dos conceitos humanos, para se revestir dos conceitos de Deus. E o segundo lugar, apresentarmos-nos dignamente, ao mesmo tempo em que apresentamos-nos humildemente diante de Deus em obediência à sua palavra. Todavia, se as sandálias simbolizam ao mesmo tempo dignidade e humildade, aquele que descalça totalmente os pés e toca com eles a própria terra, aproxima-se mais ainda das características de uma pessoa humilde. Ou seja, essa pessoa desce, ou melhor, ela sobe um degrau em humildade. Todas as vezes que o texto bíblico buscou alegorias adequadas à humildade, ele lançou mão dos pés descalços, né? Como diz esse filósofo cristão. Então Yahvé ordenou que Moisés retirasse as sandálias, pois estava na presença daquele que é santo. Em segundo lugar, João Batista, ao ter encontrado seu primo Jesus, disse-lhe que não era digno de tirar as suas sandálias. Entretanto, as sandálias também foram utilizadas como alegoria para advertir contra o abuso do pobre, ensina José Chadan nessa publicação da revista Ultimato. Foi assim que o profeta Amós acusou os comerciantes de sua época por venderem gente desprotegida e inocente pelo preço de sandálias. Não é isso que fazem nossos políticos, que são vendilhões do templo, vendilhões da nação? Ao invés de se sacrificarem em benefício do povo, andam com seus carrões pagos com as verbas públicas, com aviões semanalmente voando de Brasília para suas cidades e vice-versa. Tem motoristas, verbas de gabinete, milhares de dinheiro, dezenas de assessores ou centenas até, quando deveriam calçar as sandálias da humildade em favor do bem público, em favor dos pobres. Paulo nos adverte contra aqueles que querem impor regras humanas ao povo de Deus numa compreensão carnal das Escrituras. Colossenses 2,23, ele diz: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Essas pessoas que o apóstolo Paulo cita são pessoas que justificam uma falsa humildade e falsa santidade, como dizemos, com cara de Maria Madalena, cara de arrependidos, que lavam os rostos, seus rostos nos seus jejuns e propagam a pretensa vida de santidade e de oração. São pessoas que, sob uma capa de religiosidade, buscam glória para si mesmos, como adverte o apóstolo Paulo em Filipenses 2,3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Uma falsa religiosidade e a glória de si mesmo não pertencem a quem calça as sandálias da humildade. Amados, na minha infância eu tive uma lição de humildade na minha vida. Eu sonhava em ser contador, ter a profissão de contador, e na minha vizinhança tinha um contador, que é meu amigo até hoje. Eu tinha cerca de 8 anos, quando eu disse para ele: olha, arruma um emprego para mim lá no seu escritório. Ele disse assim: se eu te mandar você limpar o banheiro, você vai limpar? Ele estava fazendo um teste comigo. Eu disse: isso não vou fazer não. Pobre criança orgulhosa. Aprendi com isso. Ele nunca me deu emprego. Aliás, às vezes nós nos sabotamos a nós mesmos, né? Com nossas arrogâncias,
Eu nunca tive um emprego com ele. No entanto, essa sabotagem evitou que eu partisse para um caminho que eu não era vocacionado, né? Na verdade, eu tentei ser contador e me dei mal, porque eu me estafava com aquele trabalho. Então Deus não tinha preparado uma vocação em mim ser contador, mas em ser advogado e ser pastor. A minha arrogância me livrou do meu destino, de um destino falso. No entanto, ao me arrepender daquela arrogância de menino, né, Deus preparou para mim um outro futuro, um futuro melhor. Mas se eu não me humilhasse diante da minha arrogância, eu jamais teria sido compensado por Deus. Então a gente tem que mudar nossa mente, mudar nossa postura, para aprendermos a humildade. Sim, é possível aprender a ser humilde. Assim como eu aprendi a ser humilde por causa dessa lição que eu tive na minha infância, todos nós podemos aprender a ser humildes e aprender a amar também, porque amar é uma decisão. O amor é uma decisão. Finalmente, o apóstolo Paulo nos recomenda em Efésios capítulo 4, versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, suportar os outros em amor é estarmos convivendo juntos, sem divisões ou sem partidarismos. O profeta Isaías nos lembra que no reino de Deus toda arrogância e soberba será humilhada, mas o Senhor será exaltado por todos os que seguem a Cristo. Isaías 2,17. A arrogância do homem será humilhada, a sua altivez se abaterá sobre ele, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, amados, quando Cristo voltar, Ele será exaltado por todos os homens, até pelos seus inimigos serão obrigados a exaltá-lo, porque então ele estará consumado o reino de Deus com a volta de Cristo, o reino no qual todos aqueles que o seguem e o servem pertencerão e são herdeiros pela promessa do próprio Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e herdando a terra também herdamos os céus. Amém? Deus os abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês. Sejamos humildes para agradar a Cristo e para agradar aos homens.